Shalom a todos, 26 de abril de 2015, nós estamos reunidos nesse dia maravilhoso que o Eterno tem nos dado, né? Hoje é domingo, é um dia de descanso para as nações, né? No qual eles santificam e separam o dia, né? Como um dia de repouso. Para nós é um dia de trabalho, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando aqui e vamos falar hoje, né? A respeito de um livro muito usado pelo sistema religioso cristão para também abolir a Torá do Eterno. Nós vamos falar sobre o livro de Romanos, qual é o propósito dessa carta, o porquê dessa carta, né? Aonde que existe falhas na interpretação. A Bíblia por si mesma ela não pode ser anulada. Você não pode usar uma parte da escritura para anular outras partes, para caber dentro do sistema teológico que você crê. Então nós vamos estar comparando escrituras com escrituras, usando o próprio testemunho da palavra do Eterno contra ela mesma, no sentido de que se você usa um livro de um pastor para provar que a Bíblia foi anulada, é um erro. Você usa um versículo isolado, fora de contexto, para provar que a Bíblia hoje está anulada, não precisa ser obedecido os mandamentos, por causa que a graça chegou, no contexto de que não havia graça, e coisas assim nós vamos estar conversando. Não vamos conseguir fazer tudo de uma vez, talvez vamos ter que fazer em 3, 4 partes. Realmente seria um estudo muito longo, né? E nós não queremos nos estendermos muito, mas vamos falar coisas concretas, sólidas, e eu quero que vocês que no futuro vejam esse estudo, que se você tiver uma base bíblica sólida, e se nós falamos algo que não está de acordo, eu peço que vocês nos corrijam, abram nossos olhos se algo está fora do contexto. Então vamos ver o que Paulo pensava. Paulo não deixou de ser judeu, Paulo não converteu para o cristianismo, Paulo não deixou pensar como um hebreu. Vamos colocar tudo isso dentro de um contexto hebraico. Então eu estou chamando esse estudo de o livro de Romanos no seu contexto hebraico, nem judaico, tá? Porque nós também não fazemos ou promovemos conversão para nenhum tipo de religião alguma, muito menos de judaísmo, tá? Então eu sugiro, quem não viu, se tiver interesse, também dá uma olhada nesse estudo chamado Gálatas. Já completamos o livro todo no seu contexto hebraico, aonde também você vai ter uma visão hebraica da carta de Gálatas, que também é usada para anular a Torá. Então nós colocamos essa carta na posição original dela, no sentido original que a pessoa de Paulo escreveu, no contexto original dela. E não estou falando nem de língua, tá? Porque você vai ver que as Bíblias que eu uso aqui não são Bíblias especiais, com traduções especiais, são Bíblias cristãs, tá? Mas nós colocamos dentro do contexto realmente o que Paulo quis passar com isso. Será que Paulo teria interesse que as pessoas se focassem nas cartas dele e não lessem o início do livro? Que hoje você vai numa igreja, você levanta a mão e aceita o Jesus Cristo,
primeira coisa que te dão, hoje te dão só uma Bíblia que só tem um Novo Testamento, e Salmos e Provérbios, e te orientam você a ler somente a partir de João para frente. Não, mas o Novo Testamento é muito grande, não, mas o Velho Testamento é muito... Ou seja, a Bíblia é muito grande, então só lê algumas coisas, o suficiente para você crer que Jesus nasceu, morreu e viveu, e isso é o suficiente para você ir para o céu. Então, eu sugiro, faça esse estudo primeiro e depois vá para o livro de Romanos, e eventualmente nós vamos também trabalhando com o livro de Efésios e assim em diante. Então, temos aqui, né, lembrando que a Bíblia, as Escrituras, não podem ser contraditórias, ela não pode contrariar ela mesma, né? Então, no livro de Salmos temos aqui, né, uma menção que o Eterno está fazendo a si mesmo, né? Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Então tá aqui, temos aqui com nós os nossos amigos que têm nos acompanhado, Ludmila, Manuel, Adelaide, Marion, Shaul e outros que estão vindo logo mais a seguir. E um convidado especial que faz tempo que não aparecia, o Marcos Grano, né? Que já temos trabalhado com ele no passado, né? E agora também está aí, de vez em quando ele vem aí nos ajudar a trabalhar aqui. Então vamos estabelecer um pequeno fundamento aqui, antes de nós começarmos a lermos esse livro, né? E vamos realmente saber, de novo, colocar a Bíblia dentro do próprio contexto verdadeiro dela, né? E para que nós não possamos estarmos tirando conclusões, né, de colégios teológicos, dispensando qualquer nível de pensamento ou doutrinas que vêm de pessoas que desprezam a Torá. Ah, mas vocês estão fazendo discriminação. Exatamente. Se você despreza a Torá, de acordo com Isaías 8:20, você não vai ver a luz. Então nós não podamos estudar e aceitar doutrinas e filosofia de pessoas que desprezam a Torá. Então vamos aqui, o que nós temos aqui? Vamos ver o que é o conceito de justiça de acordo com um princípio bíblico que já foi estabelecido lá atrás, né? Então o que nós temos aqui? Deuteronômio 6:25. E se nós aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Eterno, o nosso Criador, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então, ou seja, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. O Eterno declarou o sétimo dia como sendo santo e sagrado, e quem obedecer esse dia, quem santificar esse dia, de acordo com a palavra do Eterno, será santificado e será justificado. Então não é uma invenção minha, não fui eu que inventei essa metodologia, é algo que já existia nos primórdios da própria criação do Eterno, né? Porque o Shabá não veio no Monte Sinai, o Monte Shabá, o Shabá foi dado em Gênesis 1, né? Então estamos aqui, ó, Mateus, vamos ver o que o Mashiach fala em relação de andarmos nessa justiça, né? Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, segundo Mashiach, aquele que pratica a palavra do Eterno é santo, ele é justificado, porque ele não está criando o seu próprio caminho de justiça, ele está andando conforme a palavra do Eterno. Lucas 1:6. Ambos eram justos aos olhos do Eterno, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Nós podemos trazer mais de 1000 evidências, né, que é possível ser obediente aos mandamentos do Eterno, né? Aqui o próprio Mashiach ainda não tinha nascido, né? E temos aqui a palavra dando testemunho de duas pessoas que andavam, né? Temos
Gênesis 26:5, né? 1 João 5 também fala o que é o verdadeiro amor do Eterno. Êxodos 26 fala que ele vai derramar favor imerecido, graça, misericórdia, aos que amam ele e andam conforme os seus mandamentos. Não quero me deter muito nisso, mas é necessário a gente, de novo, estabelecer esses fundamentos, né? Mas Bill, a salvação vem pela graça, então vamos cobrir esse tópico. Pois vocês são salvos pela graça, Efésios 2, 8, 10 em diante, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é de dom do Eterno, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação do Eterno, realização do Mashiach para fazermos boas obras, as quais o Eterno preparou antes para praticarmos. Olha só, lembrando que o contexto de obras, o contexto de obediência ao Eterno está relacionado você andar conforme os mandamentos, ou seja, requer uma obediência da sua parte, existe uma necessidade de uma resposta da sua parte em relação aos mandamentos. Ou seja, não é uma fé mental, não é uma fé grega, né, grego-romana, que basta você crer. A fé hebraica requer que você responda a essa fé como? Crendo, simplesmente crendo e não tendo uma resposta da sua parte? Não, absolutamente não. Por quê? Se você olhar, se eu não me engano, está em Êxodos, quer ver, rapidinho aqui. Qual era a fé dos israelitas? Se eu não me engano, acho que é Êxodo 19, 7. Vamos abrir mais um pouco aqui, vamos expandir mais um pouco aqui. E 19, 17 em diante. Voltou Moisés, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo que o Eterno havia lhe mandado. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Eterno nos ordenou. Por que não falou faremos tudo, ou então creremos tudo que o Eterno nos mandou? Ou seja, existe no conceito hebraico, existe um conceito de fazer, responder, atuar, agir dentro dos mandamentos. O justo viverá pela fé, e não pelas obras da lei. Abacuque 2,4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então já existia o conceito de fé, porém fé hebraica. O que é o conceito de fé hebraica? É uma resposta física às ordenanças do mandamento. Não coma isso, você não come. Chegou no sétimo dia, você para. Chegou no Pensa, você faz. Chegou no Sukkot, você também faz. Tem mandamento que não é para fazer e tem mandamento que é para fazer. Ou seja, a Torá está toda associada com uma resposta física da sua parte e não com pensamentos filosóficos de culturas greco-romanas que basta você crer que, no caso, o conceito cristão, que Jesus é Deus, ele é Filho de Deus, basta você crer nisso e você vai para o céu. Não entendem que existe uma necessidade de você responder à aliança na qual você diz fazer parte dela. É uma longa introdução, mas é necessário para nós quebrarmos esses paradigmas, para que porque a mente cristã ela é treinada como se fosse uma coxa de retalhos, onde pedaços, fragmentos de escritura são emendados uma das outras e se faz um trem, né, se faz
uma sequência temática, né, de isolamento de texto. Mas, Bill, mas você também está isolando o texto, então, porque nós não temos como ler capítulos e capítulos. Isso aí eu sugiro que você teste os estudos que nós estamos fazendo, pegando esses aplicativos que eu estou mostrando aqui, e você leia pelo menos um capítulo antes ou um capítulo depois. Ou então, se quiser, ler o livro todo, né? Nós não vamos fazer isso aqui. Atos 15, 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios. Tem que saber realmente quem são esses gentios, né? Que estão se convertendo ao Eterno. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-os que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados, do sangue, pois veja que o texto não acabou aqui, né? Continua, a carta é longa, ela continua mais, né? 21. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas, todos sabem. Ou seja, esse pessoal que está convertendo, seja lá de quem for, ou seja a Israel antiga, que virou paganizada, ou o próprio gentil, não conhece a Torá, então o cabra vai ser enviado a uma sinagoga para ele aprender a Torá. A igreja não ensina isso aqui, porque você não vai aprender numa sinagoga, nessa época, você não iria aprender sobre as cartas de Paulo, sobre o livro de Mateus, ou muito menos o livro de Apocalipse. Por quê? Porque não existia. Então, é necessário aprender a Torá. Era essa a objetividade do concílio de Jerusalém que foi estabelecido. O que deve fazer com o gentio que não conhece a Torá, porém ele quer fazer parte do povo? Tem que ensinar a Torá para ele. Tem que começar pelo fundamento. Bom, eu acho que essa introdução, eu poderia estar falando muito mais, mas o tempo não nos permite, né? Então eu vou deixar um pouco o nosso Raver falar um pouco, né? Eu acho que já foi uma introdução. Se alguém de vocês que está participando quiser tirar alguma dúvida, mesmo que seja algo que vocês já sabem, né? Porque praticamente todos vocês também vieram da estrutura do cristianismo, né? Então vocês sabem muito bem como é que a coisa funciona lá. E nossa ideia não é criticar a pessoa, o cristão em si, mas trazer à tona o entendimento dessas coisas que realmente não que estão ocultas, né? E agora, pela misericórdia do Eterno, está vindo à tona. Marcos Grano, você quer fazer uma introdução? Shalom, obrigado pela tua presença, amigo. Shalom a todos, a todas, viu? Realmente, quando a gente, principalmente, vai falar das cartas, como você já falou de Gálatas, Romanos, né, e tem as outras cartas também que nós temos que analisá-las, a gente vê que, por alguns momentos, a gente tem uma sensação muito forte, né, de que há um rompimento com todas as coisas que nos conduzem ao passado, aos patriarcas, aos israelitas do Monte Sinai, a saída do Mitzraim, do Egito. Então a gente compreende que parece que vai sendo traçado uma espécie de um muro vai sendo criado ao longo das cartas, principalmente, e a gente tem a sensação de que nós não precisamos ter contato com os israelitas, nós não precisamos dos aprendizados, das coisas que os israelitas construíram ao longo do tempo, porque nós temos um acesso agora ao Pai, né, ao Abba, através da igreja, através de um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. E quando a gente se depara com esse novo pacto, essa nova aliança, realmente toda ela está composta de forma a nos separar das alianças anteriores, da aliança de Sinai, a aliança do Monte Moriá, que foi feito com Abraão, quando ele foi solicitado Isaac. Então, a Brit Milá. Então, essa nova aliança, ela está, de certa forma, sustentando um rompimento com todas as alianças anteriores,
nos conduzindo a uma situação que nós precisamos eleger o sistema religioso como acima, superior, né, como substituto de tudo aquilo que foi criado desde o princípio. Mas essa tese, Bill, essa tese está bem fundamentada nas cartas, né? Não é no Evangelho. Quando você lê os Evangelhos puramente, você não consegue perceber, porque nos Evangelhos o Messias está dizendo o tempo todo, olha, eu não vim a anular as leis, não vim anular os profetas, né? Eu vim para cumprir como qualquer um de vocês é obrigado a cumprir. Então, eu também vim para cumprir, porque se eu não cumprir, eu vou ser tão justo quanto vocês. Então, esse é um entendimento nosso hebraico, que ele disse, eu vim para cumprir, porque se ele não cumprisse, ele ia ser como um de nós. Agora, se nós procuramos cumprir direitinho, a gente vai tentar andar como ele andou. Mas cumprir o quê? Nesse tempo, Israel estava bombardeado, né, de uma cultura vindo, primeiramente, né, ela começou em Babel, na Babilônia, mas depois ela foi impregnada em Israel através, né, do Império Grego, que nós conhecemos hoje como o helenismo. Então, o helenismo ele trouxe algumas coisas novas, né, e foi introduzido em Israel isso. De forma que a Torá, Bill, ela foi sendo anulada. Quando foi para Babel, a primeira coisa que entrou em Babel foi que eles não podiam entrar com a Torá na mão. Essa aí era uma condição. Lá existiam os deuses da Babilônia. Então, os israelitas que foram levados cativos à casa de Judá, não entrou lá com as Torá embaixo do braço, enroladinho, e pregou na sua parede para começar lá. Não. A gente observa que houve leis lá dentro, lá do tempo do período de Babel, que se não adorasse os deuses deles lá, a pessoa seria morta. Agora, quanto mais ter bíblias, né, digamos assim, né, e a pessoa fazendo culto lá dentro de Babel, quando os caras estavam matando quem não cultuava os deuses deles. Né? Então, a priori, a Torá foi deixada de lado obrigatoriamente, porque isso é uma condição, porque os próprios profetas diziam, olha, eu vou tirar de vocês Shabat, eu vou tirar de vocês as festas, eu vou tirar isso. Então, todas as coisas, todo o tempo conspira para que nós nos afastemos da Torá e das alianças. A Grécia introduziu os deuses que a gente conhece hoje aí, da mitologia, que é o Zeus, né, o Thor, e por aí vai. Agora, o que acontece? Todas as vezes, todas as forças que se juntaram durante todo o tempo, todo o princípio, ela tinha um objetivo só. E esse objetivo é tirar o povo da Torá, tirar o povo das alianças. Mas como que você tira o povo da Torá e tira o povo das alianças, se você não der algo em troca, algo que seja mais saboroso, algo que seja mais gostoso, algo que seja, assim, de certa forma, podia suprir as necessidades religiosas do povo? Então é isso. Foi isso que Jeroboão fez quando segurou as tribos do norte, oferecendo a eles bezerro de ouro, né? Altos para eles cultuarem. Então, agora vamos voltar no Romanos para ver qual o contexto que nós estamos aí, né? Porque Israel bombardeado, todas as forças, desde o Império Babilônio, tentou tirar a Torá do povo, a Grécia tentou tirar a Torá e implantar o helenismo, e por último, agora a mesma coisa, o Império Romano não toleraria, porque os imperadores, eles se julgavam como deuses. Então, é eles que deveriam ser cultuados, e não umas figuras de pessoas que para eles era muito estranho, principalmente se falando da cultura hebraica, da cultura hebreia. Agora, veja bem, a Torá foi afastada em Babel, a Grécia afastou a Torá do povo, e quando chega essa época de Shaul, de Paulo, ele vai encontrar um povo que está distante da Torá, mas tem criado um substituto da Torá que foi compilado, começou essa compilação praticamente na Babilônia. Então eles já estavam sendo regidos por leis, e essas leis, elas nem sempre estavam de acordo com a Torá. Elas tinham alguma coisa de Torá, mas elas não estavam na Torá, porque elas, de certa forma, elas transformavam as coisas simples da Torá em algo difícil de se fazer, para se criar uma cultura difícil de acompanhar e uma seletividade de povo.
Então era assim que estavam, principalmente os sacerdotes, as pessoas que tinham influência em Israel. E foi isso que o Mashiach combateu, e é isso também que Shaul vai tentar combater e dar nisso que deu aí até agora. A gente às vezes pensa que ele está combatendo a Torá, mas quando você conhece a história e sabe que realmente estava Israel sob praticamente a tutela de leis que não estava relacionado direto com a Torá, mas tinha alguma coisa de Torá. Então, quando encontra esse contexto, quando se vai falar dessas leis que foram criadas, né, para dar uma ordenação, uma seletividade ao povo, então você tem, às vezes, a impressão de que ele está falando da Torá. Porque Torá, no hebraico, é instrução, é conjunto de instruções que deve reger o povo. Então, quando a Shaul ia falar, ele não ia falar a palavra Torá como nós entendemos aqui, mas como as instruções que já regem o povo. Então, existia o que nós conhecemos hoje, que foi continuado na história a escrever, que se chama Talmud. Então, de certa forma, o apóstolo Paulo vai ter um pouco de dificuldade para resolver essa questão e trazer para a gente esse entendimento de que quando ele está falando da Torá, ele exalta a Torá, e nós vamos ver isso em todas as cartas dele, ele exalta a Torá. Mas quando ele está falando das leis do rabinato, a lei das escolas que foram influenciadas pelo helenismo, as escolas dos rabinos influenciadas por outras culturas, então ele vai dizer que tudo isso que ele aprendeu não serviu para nada, isso aí só serviu para atrapalhar, mas o conhecimento da Torá é uma coisa tão simples e conduz verdadeiramente a pessoa na cultura que o Eterno determinou que é para o povo adquirir e andar nela. Viu? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ou se você puder puxar para nós aí, Filipenses 3 e 5, só para a gente dar uma faladinha, aí a gente volta no Romanos, só para dar mais uma pegada nisso aí. Filipenses 3 e 5. Só um instantinho que eu vou ver se eu consigo pegar aqui. Deu, Moshe? Vou tentar buscar a Bíblia aqui. Ela aí. Isso. Ó. Então, olha, o Paulo, o Shaul, ele vai dar uma declaração, e essa declaração é o pontapé inicial para a gente fazer o estudo de Romanos. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que ele foi circuncidado no 8º dia de vida, que ele pertence ao povo de Israel e não à Grécia e nem a Roma, que ele pertence à tribo de Benjamim, que ele é um verdadeiro hebreu, e quanto à Torá, a lei, fariseu. O que significa fariseu? Hoje, quando a gente é chamado de fariseu, é porque a gente está grudado na lei, na Torá. Aí eles falam, não, isso aí é fariseu. Por quê? Porque fariseu é aquele que cumpre a Torá, que cumpre a lei, que não se desvia. Ok? Bill, volta com você um pouquinho a palavra aí, mais alguém que queira participar e falar. Eu dei uma pincelada assim, forte, para a gente começar a entender o que a gente vai falar. Eu acho que agora você pode continuar aí. Contigo, Bill, Shalom. Muito bem, muito bem. Eu fiz aqui um quadrinho aqui, há um tempo atrás, e esse quadro explica, né, várias leis que foram traduzidas como simplesmente leis, né? E automaticamente, no cristianismo, toda vez que se fala de lei, o cristão só pensa numa lei, a lei dos judeus, né? Então, por exemplo, nós temos aqui em Romanos 3, 31, 7, 22 e 8, 7, que o Eterno está, que o Rav Shaul está se referindo à lei da Torá do Eterno, né? Só que em Romanos 7, 23 ao 25, ele faz referência à lei do pecado. Outra vez, em Romanos 8, 2, ele fala sobre a lei do pecado e a lei da morte. Qual é o salário
do pecado é a morte. Então isso é uma lei também, né? Que já foi decretada lá em Gênesis, né? É um estatuto, vamos dizer assim. Tem a lei do Espírito da vida, Romanos 8:2. Tem a lei da fé. Tem a lei da justiça e a lei do Messias. Ah, mas a lei do Messias é oposta a tudo isso. Não, não é. Então, se é oposta a tudo isso, então ele não pode ser o Messias, né? O cristão, de uma forma indireta, ele prova para um conhecedor do início do livro, no caso, vamos pegar de exemplo aqui um judeu ortodoxo, que o Jesus não é o Messias. E não que ele não seja o Messias, mas teologicamente ele não é. Lembrando que tudo isso também é um plano do eterno, lembrando que a mesma forma que Joseph perdeu a sua identidade no Egito, e ele foi uma salvação para os Goim, né, que estavam no Egito, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Porém, o Eterno declara que nós venhamos, é uma ordem, é um mandamento, de sairmos da Babel, de sairmos da casa da ignorância e realmente avançamos ao verdadeiro conhecimento pleno do Eterno. Eu vou só fazer mais uma outra apresentação aqui, já vamos estar comentando a respeito de outras... E começar realmente, literalmente, nós vamos ler num passo bem calmo o livro de Romanos, versículo por versículo. Então nós temos aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a teologia da substituição. O que viola claramente Romanos 11, né? Ou seja, a teologia cristã viola a própria teologia dela mesmo, que ela preza e diz que crê, né? Então, mas Bill, mas por que você menciona cristão? Por que eu menciono cristão? Porque, querendo ou não, a casa de Israel está inserida no meio do cristianismo e é necessário as ovelhas do Machia ouvirem essa voz. Não estou falando da minha voz, mas a voz da Torá, para que elas possam ser restauradas e enxertadas de novo na oliveira verdadeira e não na oliveira, na falsa oliveira, que seria qualquer tipo de religião, inclusive o cristianismo. Então, nós temos aqui a figurinha, o bonequinho, né? Ele está cortando o que seria o galho, né? Da onde, vamos dizer assim, surgiu, né? Ou seja, o galho aqui é o tronco, aqui é a árvore, né? E aqui surge um galho. Esse galho, segundo o próprio Rav Shaul em Romanos 11, que nós vamos estar falando mais adiante, né? É uma forma seja quem for, de poder ser enxertado na oliveira verdadeira e fazer parte dessa oliveira e beber da mesma seiva, né? Dos mesmos nutrientes. Então, o que aconteceu com o decorrer do ano? Isso aqui, praticamente, essa primeira cortada começou no ano 325, foi uma cortada bem severa, né? Para vocês terem uma ideia. Se foi necessário levantar um ato, um édito de proibir o povo naquela época que cria no Machia de obedecer o Shabat, é porque estavam obedecendo o Shabat. Por que mudaram a data de Pêssego? Porque estavam cumprindo com Pêssego. E anos mais tarde você vai ver que demorou mais ou menos uns 300 anos para arrancar o Shabat da igreja. Então, algo que realmente sempre foi um plano do inimigo. O próprio Rav Shaul fala em Atos que depois da morte dos apóstolos, algo assim iria ocorrer. Ou seja, ele teve essa visão, né? Então tá aqui, ó, descartar a Torá, as instruções do Eterno, seria como cortar o ramo que te sustenta. Então ele vai cortar aqui, ele vai acabar caindo, né? E quem é que cai lá no livro do Apocalipse? A Babilônia. O que é? Terra de confusão. Onde que está a confusão? Em todas as religiões, mas não existe mais confusão que não esteja no cristianismo. Só para você ter uma ideia, o que significa Torá? Torá significa, sim, instruções, mas a raiz da palavra Torá significa uma palavra chamada Yará, que significa como se fosse uma água que desce do céu e rega um pomar. Temos aqui a nossa
a nossa irmã Adelaide, que ama flores, sempre ela está postando algumas flores, e ela deve ter um jardinzinho onde ela planta alguma coisa, então ela entende muito bem esse princípio. Uma água que desce e cai na terra faz brotar frutos. Então a Torá também é algo que é regado, que vem do céu, né? A Torá foi dada de um anjo, a Torá veio do céu, né? A Torá foi dada no topo de uma montanha, né? Então a palavra da raiz da Torá é Yará, que também significa justamente a foto desse homem aqui, tá vendo? Ele tem um arco, ele está esticando o arco, ele vai lançar flecha. E quando você acerta no alvo, você cumpriu com a Torá. Exemplo, todo cristão sabe muito bem, eles usam essa teologia para não consultar 1 João 3,4, que lá fala que pecar é ir contra os mandamentos do Eterno. Ao contrário de pecar, é acertar o alvo. Então, ou seja, nós temos aqui um pensamento grego, o que é pecar, e temos um pensamento hebraico, o que é a Torá. A Torá é acertar o alvo, o pecado significa errar o alvo. Mas nunca você vai ouvir falar num colégio teológico que acertar o alvo é você andar na Torá. E qual é o alvo do Mashiach? É a Torá, Romanos 10,4, no conceito hebraico e não no conceito grego-romano, né? Só mostrar mais uma outra fotinha aqui. E só isso aqui já dá bastante assim, ilustração para a gente entender o que aconteceu com a palavra do Eterno. Então vamos imaginar que não é isso, tá? Mas só para a gente poder ter um entendimento através. Eu gosto de trabalhar com audiovisual. Então faz de conta que aqui é o Monte Sinai, e no topo dessa montanha, lembrando que a Torá veio aqui das nuvens, veio do céu, foi dado por um anjo, está bem claro na Torá, e nós entendemos que esse anjo é o próprio Mashiach, o Metraton, né? Ele deu a Torá para Moisés. Então a Moisés está aqui, ó. Moisés recebe a Torá aqui no topo da montanha. Aqui embaixo, o que nós temos aqui embaixo, naquele dia que a Torá foi dada? Coisas caóticas estão acontecendo. O povo de Israel na idolatria, né? Estão lá adorando lá o bezerro de ouro e etc e tal. Então acontece, a partir do momento que a Torá desce essa montanha, ela começa sendo contaminada. Imagina a água, a chuva desceu aqui, ela vai descendo por canais, né, formado pela chuva de forma naturalmente, mas aqui surge uma religião, aqui mais baixo suja outro, e começam a jogar lixo, contaminação na palavra do Eterno. Quando chega aqui, então, já está terrível. E quando bate no mar, o mar representa multidões de religiões, 30 mil denominações cristãs. Esquece, se você beber essa água aqui, você vai morrer. Por mais que contenha palavras, requisitos, resíduos de Torá, se você beber aqui, você vai morrer. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho um estudo já sobre isso, que chama-se Subindo no Topo da Montanha para Beber Água Fresca. Então, é necessário você subir e começar a beber da Torá, da Palavra do Eterno, sem contaminação, no topo da montanha, longe de toda essa bagunça, toda essa anarquia, toda essa Babilônia que está ocorrendo aqui embaixo. Então fica aqui só um pequeno parâmetro para você realmente entender o que aconteceu de uma forma ilustrativa com a palavra do Eterno. Então vamos lá. Vamos para o livro de Romanos. Vamos destrinchar esse livro. De novo, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma questão, por favor, fique à vontade. O meu mouse aqui parece que está querendo parar de funcionar. Deixa eu ver. Ok. Acho que eu tenho outro mouse aqui, já de jeito. Está funcionando? Não está? Deixa eu ver. Eu acho que dá para funcionar agora aqui. Só um minuto. Ok, pronto. Vamos lá. Olha, essa tradução de novo, eu gosto de pegar a tradução cristã mesmo, tá?
Então, de repente, vai escapar aí um Deus, vai escapar um Senhor, vai escapar um Jesus. Mas por que isso? Porque as ovelhas perdidas a Israel, ela está acostumada com essa escritura aqui. Se eu usar uma outra escritura, a tendência dela é rejeitar de imediato. Então, eu tenho que usar uma Bíblia cristã, tá? Se alguém tiver com o microfone aberto aí, por favor, fecha. Eu acho que a Débora, não estou conseguindo. Ok, obrigado, Débora. Então vamos lá. Romanos 1. Eu vou ler dessa versão aqui mesmo, né? Que é uma versão muito popular, né? Não gosto, mas como ela é mais popular, então eu quero trabalhar com isso aí. Paulo, servo de Yeshua HaMashiach, chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo não significa nada mais do que enviado. Então, todos nós somos apóstolos, tá? O apostolado não terminou, porque o apostolado continua. O próprio Mashiach é um apóstolo, de acordo com Hebreus 3, fala lá, não vou no texto para não demorar, mas fala que ele também é um apóstolo, enviado pelo Pai dele. Separado, santificado para o Evangelho. O Evangelho nada mais é, já fizemos um estudo a respeito disso, do que o ensinamento da Torá às nações, né? E mesmo ao povo de Israel. Separado para o ensinamento da Torá do povo do Eterno, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, como homem, era descendente de Davi, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho do Eterno, com poder para a sua ressurreição dentre os mortos. Esse título aqui, Filho do Eterno, no mundo antigo, era algo tão comum. Os deuses gregos tinham Filho de Deus, os deuses romanos também tinham Filho de Deus, e até mesmo os egípcios também tinham esse conceito de Filho de Deus. Então isso não é algo novo, tá? Esse conceito também existia em outras religiões e outras culturas, tá? O próprio faraó, quando ele adota José, é como se José também fosse um filho de Deus ali, tá? Com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Yeshua HaMashiach, nosso mestre, por meio dele e por causa do seu nome recebemos favor imerecido e apostolado, tá vendo? Olha aí a palavra apostolado de novo, né? Para chamar dentre todas as nações um povo para obediência. Olha que tremendo. Obediência a quê? Ao Evangelho do Mashiach. O Evangelho do Mashiach é a obediência à Torá. Que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem ao Mashiach. A todos os que em Roma são amados do Eterno e chamados para serem santos. Santo não significa alguém que nunca cometeu um pecado, ou que quando ele morreu aconteceu um milagre. Santo significa separado. Separado do quê? Da festa junina, do Natal, da comida imunda, do domingo, do culto pagão e todas essas coisas. É isso que significa ser santo. A vocês, favor imerecido e paz da parte do Eterno, nosso Pai e do nosso Mestre Yeshua HaMashiach. Antes de tudo, sou grato ao meu Criador, mediante a Yeshua, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. O Eterno, a quem sirvo de todo o coração, pregando, de novo, o que é as boas novas? As boas novas já foi anunciada até mesmo para Adão, né? Qual as boas novas que Adão recebeu? Que de vocês viria um Redentor, né? Viria o Mashiach, né? De seu filho é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade do Eterno, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los
a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecermos. Como é que é isso? Como é que alguém consegue compartilhar algum dom espiritual? Eu entendo que o dom, eu creio nos dons, vamos dizer assim, os mais generalizados, dom de cura, profecia e etc. E tal. Mas eu creio que o dom principal que hoje nós precisamos é o dom de ensino. E entre nós aqui, temos pessoas que têm esse dom de ensino e que simplesmente precisam ser lapidadas, né, descontaminadas para poder ensinar a congregação do Eterno, que eventualmente vai ser formada aí no teu bairro, aí, na tua vizinhança aí mesmo. Então, como é que você compartilha isso? Ensinando as pessoas a serem um verdadeiro discípulo. Eu também estou aprendendo e procuro ensinar também. Para fortalecermos, isso para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Vamos fazer uma observação aqui no C. Qual é a referência aqui que está dando essa letra C? Vai que está falando. Isso é, os que não são salvos, judeus, também todo o livro de Romanos. Ok. Vamos lá, vamos voltar lá. O 14. Sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como os ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho. Lembrando que pregar o evangelho não é chegar num lugar e falar assim, olha, Jesus nasceu, morreu, levanta a mão para aceitar Jesus. Não é isso. Pregar o evangelho significa você pregar desde Gênesis até Apocalipse. No caso, não existia Apocalipse, não existiam as cartas de Paulo. Então, como é que Paulo estava iniciando sem o livro de Gálatas, sem o livro de Efésios? Ele estava usando a Bíblia que ele tinha na época, a escritura que ele tinha na época, que é o que é chamado o Velho Testamento, nós preferimos chamar de Tanakh, né? Então, vamos lá. Sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder do Eterno para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça do Eterno. Lembra que nós já destrinchamos o que é justiça, né? O que é justiça do Eterno? Vamos lá, só para que já falamos tanta coisa, para eu voltar aqui, ó. O que é a justiça do Eterno? De acordo, de novo, temos que usar a Bíblia contra ela mesma. Nós não podemos trazer um livro secular escrito por um judeu ou até mesmo por um cristão. Temos que usar a Bíblia para ela se auto-completar, né? Então, de acordo com Deuteronômio 6:25, está aqui. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Eterno, o nosso Criador, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Então, justiça, biblicamente, significa você andar na Torá. Não inventar um novo método, né? Então, vai lá. Porque no Evangelho é revelada a justiça do Eterno. Tá vendo? Só como é que agora nós estamos colocando dentro de um parâmetro e estamos vendo que, segundo Paulo, conhecedor da Torá, justiça significa andar na Torá. Então, bora. Porque no Evangelho é revelada a justiça do Eterno, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo virá pela fé. Então, Paulo não inventou esse negócio de fé, é algo que já existia. Eu trouxe aqui, já mostrei, Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Ou seja, não é uma invenção de Paulo, tá? E também Paulo não está falando uma fé greco-romana. Então vamos lá. Portanto, a ira do Eterno é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Vamos lá. Não vou lá porque não dá tempo. Salmo 119 fala que a sua verdade e a sua justiça é a Torá. Então o conceito bíblico
de verdade e justiça de novo é a Torá. O Mashiach falou para Pilatos, né? Pilatos perguntou para ele o que era verdade, né? Então o Mashiach falou, né? O Mashiach respondeu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade no conceito hebraico é a Torá, e não a abolição da Torá, né? Então, através da injustiça é andar ao contrário da Torá, os homens estão abafando essa verdade, né? Através do caminho de impiedade deles. Pois o que do Eterno se pode conhecer é manifestado entre eles, porque o Eterno lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Eterno, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, nós temos a Escritura que é a própria natureza, o planeta, o ciclo dos planetas, o ciclo das estações do ano. Você bota uma semente no chão, ela brota, nasce uma árvore que dá mais fruto, que dá mais sementes. Você vê uma vaca dando uma cria, você vê um cavalo dando uma cria. Para mim isso é um milagre, né? Você vê uma mulher, né? Em 9 meses de gravidez, ela traz um bebê, e assim por diante. Tudo tem seu ciclo, né? Conforme o Eterno pré-estabeleceu, né? De forma que tais homens são indesculpáveis, tá vendo? Até o homem que nunca ouviu a Torá, ele já não tem desculpa, porque ele tem a Torá natural, né? Porque tendo conhecido ao Eterno, não o glorificaram como o Eterno, nem lhe renderam graças. Tanta gente vê tudo isso e para eles é como se fosse um dia normal, entendeu? Enquanto que aquele que crê no Eterno, ele dá graças até pelo dia que nasceu, né? Que o Eterno sabe, ele reconhece que até isso é um milagre, né? Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha, o que tem de teólogo aí, extremamente sábios, porém loucos, e que rejeitam a glória do Eterno, que rejeitam a palavra do Eterno, é o que mais produz os colégios teológicos, tá? E trocaram a glória do Eterno imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Hoje, no sistema cristão, que não adoram estátuas mortas, mas porém adoram ídolos vivos que falam, tá? É adoração a pastores, e até mesmo o judaísmo tem também isso aí, tá? Adoração a rabinos, e tem adoração até a rabinos mortos, tá? Porque o rabino morto que fulano de tal falou, e no cristianismo é os cantores gospel e etc, né? Se alguém quiser me interromper alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa, né? Rapidinho eu vou passar porque essa parte primeira aqui é um pouco mais longa, né? Mas já vou passar para o Gran para não ser só eu que esteja falando, né? Por isso o Eterno os entregou à impureza sexual segundo os desejos caminosos do seu coração. Olha, o que mais tem aqui hoje acontecendo é doenças, né? Vindo através de impureza sexual, né? Abandonando, né, a forma correta, né, da prática sexual, e isso está trazendo consequências horríveis, né? Mutilações, né? Mutilar a vagina da mulher, umas coisas assim bem estranhamente tá acontecendo ultimamente, né? Para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade do Eterno pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar de Criador, que é bendito para sempre, que assim seja. Por causa disso, o Eterno os entregou às paixões vergonhosas, tá vendo? É o próprio Eterno que permite acontecer esse tipo de abominação, né? Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, olha,
A coisa está tão séria, tanto no Brasil como na América, existem igrejas evangélicas para homossexuais que também rejeitam a Torá, tá? Eles falam que a Torá foi abolida por Cristo. Além do mais, visto que despreza o conhecimento do Eterno, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, tá vendo? Tudo é o Eterno. Não tem negócio que é o diabo que está fazendo, nada disso, tá? É o Eterno, né? É o Eterno que permite, é o Eterno que atua, né? Para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Tudo que nós estamos vendo aí hoje. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos do Eterno, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, ou seja, não honra pai e mãe, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto do Eterno, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar, mas também aprovam aquelas que as praticam. Terrível. Olha, foi uma introdução meio longa, né? Mas daqui para frente a coisa fica um pouco mais rápida, né? No Romanos 1, brother, tu quer acrescentar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Contigo. Bill, é importante que ele está se dirigindo a uma cultura, apesar que o Império Romano ele dominava e tinha, vamos dizer assim, abarcado todos os outros povos, né? Mas de alguma forma ele tinha que trabalhar agora a cultura romana. E dentro da cultura romana, isso tudo que ele fala, isso era coisas comuns. O homossexualismo dentro de Roma era grande, né? Era muito, assim, era imenso. Então, todas essas coisas que o Paulo está falando aí, ele não está falando nem para a nossa cultura, nem para a cultura dos hebreus, mas ele está falando para uma cultura do império ao qual está direcionando a sua carta. Então, a gente tem que entender que ela saiu de um contexto direcionado por uma cultura, e muitas vezes a fala dele muitas vezes não se aplica à nossa cultura, mas olhando com mais carinho, a gente vê que nós somos influenciados por Roma, então nos atinge sim, né? Viu? Pode seguir em frente, porque tá bom por enquanto. A gente vai fazer os comentários quando realmente, assim, a fala de Paulo tiver realmente incisiva, que dá para entender que é contra a Torá. Combinado? Shalom. Muito bem. Agora a gente tem a introdução, né? A minha introdução, fizemos todo o preparativo, estabelecemos um fundamento, agora vamos, raramente a gente vai estar invocando outros versículos, só se for realmente necessário, mas vamos focar mesmo no livro de Romanos agora. Então vamos lá. Portanto, no 2, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. É importante estabelecer algo aqui. Como é que é esse negócio? Não pode julgar? Então, se você é proibido julgar, é muito comum usar um texto que diz, né, que Jesus falou para não julgar. Não é isso que ele falou. Vamos só puxar aqui rapidamente aqui, né? Olha o que fala em João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Nessa outra tradução nós temos: não devem julgar segundo a aparência, mas segundo a verdadeira justiça. Ok? Já existe um pré-estabelecimento, Deuteronômio 6,25. Não quero me tornar repetitivo, mas é necessário isso, para ficar bem entendido. Que julgamento justo, andar com justiça, é andar conforme a Torá. A Torá proíbe certos atos, então, independente de você ser santo ou não, você tem que condenar essas obras, para que a pessoa saia das trevas e ande e venha para a luz, né? Então, vamos lá. Assim mesmo, naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, tá vendo só? Ou seja,
Você tem que ter uma vida exemplar. Nós que estamos, inclusive, tanto o Yashar como o Fábio ontem falou isso, e Stephanie, nós temos que ser exemplos de justiça diante esses que estão a nos observar, né? Sabemos que o juízo do Eterno contra os que praticam tais coisas e conforme a verdade, assim quando você, um simples homem, ou julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo do Eterno? Olha que tremendo. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade do Eterno o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo para o dia da ira do Eterno, quando se revelará o seu justo julgamento. O Eterno retribuirá a cada um conforme os seus procedimentos. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. De novo, verdade igual Torá, justiça significa andar em obediência à Torá. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, olha só, olha, vamos focar aqui um pouquinho. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, mas será que o Eterno não está sendo ruim com o judeu? Por quê? Quem recebeu a revelação da palavra não é o judeu. Depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Olha que interessante, tá vendo? Tanto juízo como honra e justiça vem do judeu, né? Primeiro. Pois no Eterno não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei. Então, olha, só um pouquinho aqui, é bem comum eles usar esse texto, né? Não, a Torá é só para o judeu, mas o Eterno está falando que não tem parcialidade, né? E que tanto o judeu como o goi, né, o gentil, vai sofrer as mesmas consequências, só que o judeu simplesmente vai na fila primeiro, né? Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. O que é esse perecerá aqui? Perecer não é você ir para o inferno, que nem se conta por aí, você vai ser torturado dia e noite. Significa uma destruição, uma aniquilação, você simplesmente vai cessar de existir, tá? E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Ou seja, o que não conhece, o que não reconhece a lei escrita da Torá, né? Se viver uma vida sem pecado, uma vida de pecado, né? Sem lei, ele também, sem lei, perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Julgado para quê? Para condenação? Ou seja, vamos analisar aqui. Eu vivi um fora da lei, eu era um fora da lei. Eu aceito o Mashiach. O Mashiach me instrui a andar pela Torá. Torá não é para salvação. Torá seria, vamos dizer, uma mantenimento da sua salvação. Porque agora você é salvo, foi justificado. Agora, o que é a tua santificação? Você andar na Torá. Não para salvação, porque você já é salvo. Então, se você tem o Eterno e você anda na Torá, e pratica as obras da Torá, você vai ser justificado, como o próprio texto está dizendo. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são, olha só, não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos do Eterno, mas os que obedecem à lei. Então, vamos usar um termo bem simples. O Shabá é um mandamento eterno. Eu opto de obedecer ao Eterno. Então, segundo o Eterno, eu estou sendo justo aos olhos dele, porque eu estou fazendo aquilo que ele mandou. Vamos supor, eu tenho um filho de 10 anos de idade. Eu falo para o meu filho, arruma o quarto. O meu filho vai e arruma o quarto. Eu não vou ficar chateado com ele porque ele me obedeceu. É a mesma coisa com o Eterno. Então, vamos lá. Que esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei pratica naturalmente o que ela ordena, tornam-se
lei para si mesmo, embora não possua lei. Ou seja, qualquer gentio, independente dele ter ouvido a Torá, não, ele sabe que é errado roubar, ele sabe que é errado adulterar, ele sabe que é errado de falar mal dos outros. Mas, porém, ele rouba, fala mal dos outros e adultera da mesma forma. Não estou falando que o judeu não faz, tá? Então, ele sabe no interior dele, ele sabe que está errado. Ele não tem os detalhes da Torá, mas ele sabe que está errado. Naturalmente, o que ela, vamos botar aqui, de fato, quando um gentil, ou gentios que não têm a lei, Torá, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também em sua consciência. Ou seja, meu filho, quando tinha 5 anos de idade, mais ou menos, talvez menos, ele gostava de ficar enfiando caneta, lápis, a chave do carro, qualquer coisa, ele gostava de enfiar na tomada. Por mais que eu falava, não faz, não faz, não faz, ele não obedecia. Até um dia que eu deixei ele acabar tomando um choque, para que aquela má experiência ele possa fazer. O que aconteceu? Ele, por mais que ele tomou esse choque, de vez em quando ele dava uma mexida lá em alguma coisa, e ele tentava, como se fosse assim, observar para ver se eu estava observando, né? E se eu observasse, se eu deixasse ele ver que eu estava vendo, ele parava, mas no momento que eu virava o rosto, ele continuava. Então, mesmo depois do choquinho que ele tomou lá, ele continuava fazendo. Por favor, ninguém mande e-mail que eu estava torturando o menino. Hoje ele tem 22 anos de idade, está forte e sadio, tá? Então vamos lá. Disso dão testemunho também suas consciências e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto tudo se verá no dia em que o Eterno julgar os segredos dos homens, mediante o Mashiach, conforme o declara o meu Evangelho. Vamos analisar aqui. Se a salvação é pela graça, e uma vez você foi salvo, não perde a salvação, e se você já foi pré-eleito a salvação, então para que você vai passar por um julgamento, se você já está salvo? Então, realmente, a salvação ela é um dom gratuito, porém ela é condicional. Porque se as tuas obras vão ser pesadas e analisadas, então corre o risco de você realmente não passar, né? Corre o risco de você ser reprovado, né? E você vai ver o apóstolo Paulo falando isso na própria carta de Filipenses, ele fala isso, né? Que corre o risco, depois de anunciar o evangelho a milhões, centenas e milhares de pessoas, e ele mesmo ser reprovado, né? Então vamos lá. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se do Eterno. Você conhece a vontade do Eterno e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Isso aqui é para nós, né? Nós que estamos nesse movimento da restauração, movimento hebraico da fé, a nós será cobrado muito mais do que eles, tá? Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra o Eterno, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Houve um caso aqui, há uns anos atrás, um mercado judaico que, depois de uma série de investigações, descobriram que a carne que ele estava vendendo era uma carne que não era kosher, era uma carne qualquer, e uma série de irregularidades no mercadinho dele, e aquela coisa rara toda. Então era um homem que andava tradicionalmente como judeu, mas no interior ele estava vivendo como um goi, e acabou pegando uma cadeia, né, uma sentença longa por causa dessas coisas, né? Então realmente temos que ser exemplo, temos que ser luz mesmo.
Nós não podemos nos dar o luxo de praticar o mal para que a palavra do Eterno não venha cair por terra, né? Por causa disso, né? A circuncisão tem valor se você obedece à lei. O que mais se fala hoje é sobre circuncisão. Deve circuncidar? Não deve circuncidar? E toda essa questão frenética que está em relação da circuncisão. Só para ficar bem claro aqui, o que eu penso com a circuncisão não quer dizer que eu estou certo. Quer circuncidar, circuncida, não fala para ninguém, isso é entre você e o Eterno. Eu canso de brincar assim, mas não posta isso no Facebook, não fala para ninguém, porque isso é um ato entre você e o Eterno. Você não vai ser mais salvo e nem mais salvo, mas a circuncisão faz parte da obediência à Torá e deve ser cumprido por aqueles que assim o desejam. Não para salvação, mas pelo simples fato de você já ser salvo e você quer receber essa marca na sua carne. Se você não está bem certo do que você está fazendo em relação se você vai andar na Torá ou não, se você está meio vacilante, eu te aconselho você não se circuncidar, porque o assunto de Gálatas, que já foi tratado isso, era o fato dos goi que se convertia para o judaísmo, depois não firmava, e a primeira coisa que eles fazem era circuncidar, aí o cara vai para um templo de prostituição, e na hora que ele vai ter sexo com a prostituta falava, eis aqui um judeu no nosso meio. Paulo sabia disso, então por isso que Paulo tem as reservas deles em relação à circuncisão, sem falar que existe ainda 2, 3 tipos de circuncisão. Não vamos estar falando nisso, para não tomar o tempo, mas fica essa ideia, né? E achar é muito bom para falar sobre isso aí também. Então vai lá, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, olha só, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Tá vendo por que o Paulo é assim, um cara assim no judaísmo, ele é visto assim com maus olhos, entendeu? Porque ele não dá brincadeira para ninguém. O cara realmente ele arrebenta com qualquer dogma, qualquer sistema religioso, entendeu? Que queira deturbar a palavra do Eterno. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não judeu é quem é o interiormente. Não, judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, para que esses o louvor não provém dos homens, mas do Eterno. Veja bem, dá a entender aqui que temos uma pequena contradição aqui, né? Só para vocês entenderem, existia na época as escolas rabínicas que tinham pervertido o entendimento da Torá e criaram certos dogmas. Não vamos estar falando nisso para não perder muito tempo, mas então o que Paulo está falando? Não adianta você pegar o goi e circuncidar ele rapidinho para ele fazer parte daquela religião ou daquele sistema e de repente ele não vai realmente aceitar a Torá escrita no coração dele. Então, lembrando o exemplo, o nosso pai, né? O nosso pai da fé, Abraham, ele foi circuncidado, se eu não me engano, coisa de 25 anos depois que ele recebeu a promessa. Então, circuncisão é algo particular entre você e o Eterno, e nenhum mandamento vai ajudar você a ser salvo, tá? Porque só obedece os mandamentos do Eterno realmente quem é salvo. Brother, nós estamos no 2, de novo, eu não quero fazer muito longo, né? Mas você quer acrescentar alguma coisa? De repente a gente faz o 3 também, mas você quer acrescentar alguma coisa aqui no 2? Alguma... Viu, Moshe? É assim, olha, acontece que a porta de entrada na aliança, ao qual ela está, esse muro criado que a gente tem falado, que o sistema tem se levantado,
para afastar os homens da Torá e para afastar os homens do povo da Torá. Por isso Israel ficou isolado e está tentando isolar novamente Israel. Porque existe uma mitzvah, que é um mandamento, que é um estatuto para todo israelita quando ele vai ser enxertado na comunidade de Israel. Eu vou dar um exemplo somente da festa, da celebração da Pessah, que é a Páscoa, que o estrangeiro que estiver no meio de Israel, ou seja, quando alguém se aproxima da comunidade de Israel, se ele quiser celebrar, por exemplo, a festa de Pessah junto com a comunidade de Israel, então ele tem que ser circuncidado, ele não pode comer, participar da festa de Pessah se ele não tiver circuncidado. Só que a festa de Pessah é uma mitzvah, ela é positiva, né? Então você não tem como dizer assim, eu não vou fazer, porque ela diz para você, faça, e é uma obrigação de todo israelita da aliança celebrar o Pessah. Em Ezequiel, nós vemos lá a fala de Elohá, que nenhum incircunciso, nem da carne, nem do coração, poderia adentrar ou ter alguma coisa, ou celebrar alguma coisa dentro da Beit Hamikdash, que é o templo, né? Então, essa fala de Shaul aí, ela se faz um pouco contraditória, porque a circuncisão, ela te remete a Avraham, Abraão, porque todo aquele que não circuncidar, ele não está no pacto de Abraão, né? Então, ou a gente estabelece que Abraão é o nosso Abba, o Avino, e aí a gente diz assim, se eu honro meu pai, então eu obedeço a sua palavra e faço como ele fez. Então, a ordenança de Elohá foi que os filhos de Abraão devessem ser circuncidados, e que aquele que não tivesse circuncidado estaria fora, seria extirpado do meio do povo. Então, nós temos que buscar isso, resgatar isso, né, que é muito importante. Então, essa fala aí de Shaul, ela é um pouco contraditória, ou não é bem isso que ele estava querendo dizer, entendeu? É isso aí, Shalom. Rafael, muito bem. Nós temos a Sheila que quer acrescentar alguma coisa aqui. Fica à vontade, Sheila. Shalom a todos que estão ouvindo aí, Shalom Bill, Shalom Grano e aos que estão aqui com a gente. Quando eu vejo esse livro de Romanos, né, na verdade não é bem para Romanos, porque na época o que havia de verdade, né, eram pessoas que estavam, das tribos que estavam espalhadas em vários locais ali do mundo, da Europa, do Oriente, né? E de início veio para essas pessoas, depois vieram outras que, claro, tiveram que se adequar, né, ao que eles tinham na época. Na época não existia a Brit Hadashah, o que existia era a Torá, e era o que eles estudavam na época. Essa carta de Romanos é uma carta que ela foi, se eu não me engano, é a segunda carta escrita pelo Paulo, né, que era chamado Shaul. E o que acontece? A gente vê aí logo no primeiro capítulo que ele fala muito sobre o que é contra as leis do Eterno. Como ele sabia o que era contra as leis do Eterno? Claro, pela Torá, porque é na Torá que vem todo o início, né, do que eu tenho que fazer, é o que a lei me aponta. A lei me aponta aonde eu estou pecando. E ele fala aí coisas assim bem complicadas, principalmente em relação à parte sexual, né, neste primeiro, que aconteceu no primeiro capítulo. Por quê? Porque Roma veio desde o período de Alexandre o Grande, conquistando várias nações e adorando deuses de várias nações. O povo vivia em meio a toda esta idolatria, e
Roma, o que acontecia? Roma tinha várias adoração, Roma praticava abominações terríveis, principalmente no caso na parte sexual também. Isso a gente vê logo, acho que é no versículo 12 ou 13, né, do primeiro capítulo. Então, por isso que ele já chega, nesta carta ele já chega falando dessa forma, ele já chega, vamos dizer assim, como nós dizemos, né, ele já chega realmente chutando tudo. E por que ele chega chutando tudo? Exatamente porque ele queria que as pessoas saíssem dessa idolatria romana. Hoje, o que acontece? A gente vê que, na verdade, as pessoas continuam na mesma idolatria romana, vieram do sistema romano, estão ainda no catolicismo romano e continua-se a mesma coisa. Nós tentamos aí falar da Torá, as pessoas têm uma grande resistência em ouvir, né, falar da Torá, porque a lei aponta onde é o pecado e isso dói. E as pessoas têm uma grande resistência a isso. Dizem que não, muitos dizem que saíram das religiões romanas e não saíram, porque continuam com a mesma prática romana. Então, neste capítulo a gente vê isso. No segundo capítulo, né, o que ele fala, na verdade, é o seguinte, é que algumas pessoas naquela época, né, elas estavam aí se convertendo realmente às leis do Eterno e estavam fazendo o quê? A circuncisão. Porém, não estavam deixando os costumes pagãos, ou seja, sair de um sistema pagão. Roma tentou influenciar, acabou influenciando até mesmo Israel, na época que era na verdade tomada por Roma. Eles faziam todas as orgias deles e tudo que era mal lá, né, lá mesmo em Israel. E as pessoas não estavam deixando aquilo que elas teriam que deixar. O que elas teriam que deixar? Elas teriam que realmente deixar, realmente descontaminar de tudo o que elas viveram, de onde elas nasceram. Porque exatamente essas pessoas que estavam em Roma, muitas delas nasceram em Roma, porém não é porque nasceram em Roma que não era parte do povo, que não eram das 10 tribos. Isso inicialmente, porque posteriormente gentios e até romanos, né, e de outras nacionalidades, como tem outras cartas, né, de Paulo, né, estas pessoas começaram a aderir, né, exatamente às coisas verdadeiras do Eterno, e a Torá, né, porque eles continuavam indo às sinagogas. Então, amados, assim, nós temos que realmente entender, né, e entender o que tem hoje, o que há hoje, né, no dia de hoje. No dia de hoje nós estamos enfrentando o mesmo problema, não mudou nada. Muita gente fala, porque isso foi há 2000 anos atrás. Não, nós continuamos enfrentando o mesmo problema. Se o Bill quiser continuar aí, eu não sei se ele vai continuar no terceiro capítulo, mas era isso daí que eu tinha para falar com os irmãos. Muito bem, mais alguém quer acrescentar alguma coisa, alguma dúvida, comparar alguma coisa que, sei lá, alguma coisa que você ouviu lá no cristianismo? Fica à vontade, tá? E se alguém que estiver ouvindo e quiser comentar alguma coisa no YouTube, né? Eu, por falta de tempo, né, que eu tenho um compromisso, nós vamos parar por aqui, né? A introdução realmente foi muito longa, mas é necessário haver essa introdução.
e a partir de agora nós vamos estar mesmo lendo e descontaminando essas falas, né, sobre coisas que foram ditas, né, palavras que são adicionadas na boca do Rav Shaul, né? Então, se alguém quiser acrescentar, fica à vontade. Grano, você quer adicionar alguma coisa? Bill, pode continuar. Eu já falei a minha fala. A gente, na sequência, a gente faz comentário. Não, tudo bem. Então vamos encerrar por aqui, porque nos próximos estudos que a gente estiver fazendo sobre o livro de Romanos, eu acho que vai dar para cobrir uma média de 4 capítulos por estudo. Aí fica aí uma média de 4 vídeos, né? Para não ficar muito longo, né? E eu sugiro, se você acha que o vídeo está muito longo, vê em partes, né? E eu falo para você, o que eu faço da minha vida. Nós não assistimos televisão, não é que nós não temos televisão. Eu não gasto tempo com novela, minha esposa não vê novela. O que a gente faz o dia inteiro, realmente, quando nós estamos em casa aqui, é ver um filme, ver uma coisa, mas o nosso foco é realmente estudar. Então, se de repente você não tem muito tempo, tem como baixar esses vídeos, passar para MP3, para que você possa, de repente, botar no teu celular, botar no teu, levar para o teu trabalho. Não sei como é que cada um tem uma forma de trabalhar, né? Não é todos que podem fazer isso, né? Para baixar, Bill, as pessoas que não sabem, tá? Quem quer baixar no computador, tem um aplicativo na loja do Windows que chama WinTube. De Windows, né? Aí é WinTube. Então as pessoas baixem este aplicativo e aí você consegue baixar todos os vídeos. Porque aí você consegue, nem que você transforme em MP3, né? E fica mais fácil para você compartilhar para alguém, né? Este aplicativo transforma em MP3. Então. Ele pode ser gravado. Ele tem, acho que, 4 ou 5 mídias que você pode gravar. Ele é muito bom, esse aplicativo. Então, se você puder, me passa o link e eu deixo o link já atrelado no link, né? Para que as pessoas possam fazer isso, que eu entendo. Nem é todo mundo que tem tempo para estudar. Mas se você não estudar realmente, vai ficar difícil você realmente fazer uma descontaminação, né? E, de novo, você viu que nós não puxamos sardinha para nenhuma filiação religiosa, nós estamos cada um espalhado num canto do mundo, nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas estamos aprendendo um com os outros. Então eu só vou colocar um vídeo aqui, que faz parte do estudo da Torá que nós estamos fazendo aí, e realmente eu gostei tanto dessa música, essa música tá assim meio, vamos dizer, presa na minha mente aqui. É o cântico de Moisés, né? Vamos dizer, atravessar o mar Vermelho, né? Então, para encerrar aqui, vou colocar esse vídeo aqui e assim encerra o nosso estudo.